O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou hoje com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que tenta amenizar as tensões criadas, sobretudo, pelo Trump, dentro da que ainda é a principal aliança militar do planeta, ainda. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Essa foi a quinta visita de Mark Rutte à Casa Branca desde janeiro do ano passado. A reunião desta quarta foi um preparativo para a cúpula com os integrantes da OTAN, que deve acontecer em Ankara, na Turquia, no começo de julho, com foco em questões de defesa, aumento de produção militar e apoio à Ucrânia. Conhecido pelos elogios a Donald Trump, Rutte tentou apaziguar as relações do presidente dos Estados Unidos com a OTAN. O secretário-geral destacou a importância americana na aliança. Os Estados Unidos são os maiores investidores em defesa do grupo, com gastos maiores que europeus e Canadá juntos. Rutte também elogiou os esforços da Casa Branca na guerra contra o Irã e ressaltou o apoio logístico da OTAN no conflito. I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing, which is sometimes, yeah, but let me say one thing, which is I know you think that, but let me, and I know about the let's say your irritation about that. I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there with you. Trump, no entanto, não mostrou concordar com a afirmação e, mais uma vez, reclamou da postura dos aliados. But I was disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. We're disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. O presidente americano chegou a anunciar no mês passado a retirada de tropas na Alemanha em resposta às críticas do chanceler alemão Friedrich Merz. O conflito no Oriente Médio é mais um espinho na relação complicada entre Trump e a OTAN. Durante o primeiro mandato, ele ameaçou deixar a aliança e agora não só vem repetindo essas intimidações, como intensificando as críticas e ameaças. Neste ano, Trump falou repetidamente sobre anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, membro da OTAN, e chamou a aliança de tigre de papel. Ainda no aspecto militar, Pete Hegseth, secretário de Defesa, destacou um plano para mover outras forças para fora da Europa. A imprensa europeia também noticiou um projeto americano para reduzir recursos militares disponíveis ao continente durante crises. Isso incluiria drones, caças, bombardeiros, destroyers e submarinos. Assim, os europeus retomam as chamadas para uma independência frente aos Estados Unidos. A França expandiu o guarda-chuva nuclear pelo continente e a Alemanha furou regras orçamentárias para aumentar gastos militares. Merz, em um encontro com lideranças do continente, colocou os alemães como líderes em um fortalecimento militar da aliança sem Washington. Unsere Nachbarn sollen sich sicherer fühlen, wenn Deutschland stärker wird. Deshalb wollen wir Deutschland, seine Streitkräfte und seine Verteidigungsindustrie fest in der Allianz und in Europa verankern. Daran haben wir ein tiefes eigenes Interesse. Sandro, é difícil a gente sublinhar suficientemente a importância da OTAN nesses últimos 80 anos, no mínimo. E é difícil a gente sublinhar suficientemente o quanto essa questão geopolítica hoje ela é grave, como apressada, porque a gente vem esse caso a gente está vendo desde que o Trump 2 assumiu, mas ganhou uma dimensão muito mais aguda com a guerra da Ucrânia e agora com a guerra contra o Irã também. Você consegue a gente sempre que fala do Trump usa a expressão fog of war, né? O Trump cria umas neblinas ali que é duro a gente conseguir enxergar através dela. O que você consegue enxergar através dela em termos do que ele pretende fazer com esse pacto militar? William, o que o Trump está fazendo não é uma grande novidade se a gente for olhar para o Trump 45 como presidente e o Mark Rutte, na audiência na Casa Branca, em vários momentos lembrava que vários compromissos que os europeus estavam colocando em execução tinham sido assumidos com o Trump 45 como presidente, né? Antes no primeiro mandato, a partir de 2017. Mas o fato é que o que a gente está vendo aqui é claramente a visão do Trump de que aliados não são parceiros, aliados são quase que vassalos da vontade de Trump e do seu grupo no poder, e que, quando ele fala de reajustar o poderio americano na Europa, ele não está
e principalmente com as ideias ali de quem está na elite do Pentágono com ele, né? Então, a Pete Hegseth, secretário de Defesa, o vice-secretário de Defesa de pessoal, que é o general Anthony Tata, o vice-secretário para Política e Estratégia, que é o Elbridge Colby, que é totalmente a favor do pivô para o Pacífico e da contenção da China. Essas figuras, inclusive, ajudam a entender uma crise que a gente está tendo de novo no Exército americano, que é agora o pedido de a forçada a passagem à reserva do atual comandante supremo aliado na Europa, que é o general Christopher Donoghue. Então, é uma figura com grande respeitabilidade dentro do Exército, uma carreira muito longa dentro das operações especiais e de quase todos os grandes conflitos americanos da Guerra do Golfo para cá. E agora o Pete Hegseth desejou que ele se retire e ele vai ter que entrar com esse pedido quase que imediatamente. Então e é um dos mais vocais apoiadores da Ucrânia que existem hoje dentro do Pentágono. Então isso também mostra a definição de prioridades que esse governo tem. Ele não olha para a Europa como uma parceira, ele olha para a Europa como uma série de estados que deve ser pressionada ao máximo para que sejam aliados americanos que seguem a vontade americana. E a crise em Hormuz deixou isso muito claro. E ainda o Rutte, nessa necessidade de tentar se colocar sempre como um elo entre os europeus e Trump, acabou detonando uma crise agora para a Itália, que ele, na entrevista, disse que a Itália apoiou mais de 500 voos contra o Irã, 500 voos de aviões americanos a partir de bases na Itália. E isso já tem pedidos da oposição italiana para que o governo seja convocado a explicar que voos foram esses, porque a Meloni tinha dito que os voos eram apenas logísticos e de apoio técnico às ações, não eram voos de ataque. Mas agora, com essa revelação, isso fica muito pior. Então, o que a gente está vendo aqui muito claramente Trump está deixando claro para a Europa que se você quer seguir com a minha proteção, você tem que pagar esse preço. E a questão é que os europeus, toda vez que falam em autonomia estratégica, toda vez que falam em vamos tomar uma atitude, eles vêm falando isso desde 2017, mas a execução desses passos não tem sido tão bem coordenada ou feita assim. É admirável, obviamente, o aumento que eles têm tido nas ações de defesa, mas não é na velocidade nem desejada pelos americanos e nem na velocidade que é necessária para suprir a própria Ucrânia. Então isso acaba criando um espaço no qual o Trump aproveita e vai pressionando os europeus, né? Tanto que hoje o Rutte falou na coletiva de imprensa, ali no Salão Oval, de que existe o trilhão do Trump, ou seja, 1,2 trilhão de dólares gastos pelos europeus em defesa desde que o Trump assumiu, e que 300 bilhões disso seriam desde que o Trump voltou nesse segundo mandato, ou seja, como 47º presidente americano, em gastos com o complexo industrial militar americano. Deixa eu pegar esse ponto. Criando mais de 200 mil empregos nesse sentido. Eu queria pegar exatamente esse ponto, Sandro. Você mencionou a necessidade que o Trump vê que aliados sejam vassalos. Se a gente quiser publicar uma foto 3x4 de alguém que se comporta como vassalo, é o mencionado cidadão, Mark Rutte. Esse fato que você está mencionando, ele apareceu com um cartaz lá hoje. Um cartaz mesmo, ele apareceu com um cartaz escrito assim, o trilhão do Trump, tentando mais uma vez bajular o presidente americano e prosseguiu mais forte ainda no puxa-saquismo. O Trump disse, eu nem sei se eu vou para a Turquia para o encontro de cúpula da OTAN, mas o presidente da Turquia implorou para que eu fosse, então eu vou. E aí o Mark Rutte diz assim, presidente, estamos todos esperando a sua liderança. E eu sei que o senhor vai nos demonstrar qual é a sua liderança. Pelo jeito, não está adiantando nada puxar saco. O Mark Rutte, o objetivo dele é evitar que os Estados Unidos saiam da OTAN. Essa é a meta principal da gestão dele. Ele foi primeiro-ministro da Holanda entre 2010 e 2024. É um líder europeu importante. Mas ele tem se humilhado e sido muito criticado por isso, chamado de Trump Whisperer, né? Ou seja, alguém que é um porta-voz, digamos, do Trump, né? Na Europa e que aceita as críticas e reverbera as críticas do Trump aos europeus. E além dos 500 voos das bases italianas, ele disse que foram de 4 mil a 5 mil voos no total de bases europeias. O governo italiano negou que tenha saído esses voos de lá.
E o Pete Hegseth, secretário de Defesa, tem 6 meses para estudar o desengajamento dos Estados Unidos da Europa e ele cogita tirar as tropas, uma parte das tropas e talvez 1/3 dos caças americanos da Europa. O Trump é considerado uma pessoa que oscila muito de opinião, mas existem 3 coisas que ele pensa desde quando ele tinha 40 anos de idade, ou seja, há 40 anos. A primeira coisa é a questão nuclear. Ele teve um tio que era físico nuclear que explicou para ele que era preciso evitar a todo custo uma guerra nuclear e é por isso que ele tem toda essa deferência pelo Vladimir Putin e pelo Xi Jinping como potências nucleares. A segunda coisa são tarifas. Ele sempre acreditou que as tarifas são o melhor substituto para as guerras. E para exercer e para a reindustrialização dos Estados Unidos, ele sempre foi contra a globalização. E a terceira coisa, em 1987 ele foi para a União Soviética, a convite do governo soviético, ele já era um empresário de muito destaque em Nova York, e quando ele voltou, ele publicou no New York Times, no Wall Street Journal e no Washington Post, ao custo de $150 mil por página, páginas atacando a OTAN, atacando os aliados dos Estados Unidos e dizendo que os Estados Unidos deveriam se aproximar da União Soviética. Então, esses são pensamentos antigos que ele tem de que a Europa só pega carona nos Estados Unidos e são um fardo para os Estados Unidos. E quando você observa os gastos da Europa com o estado de bem-estar social, saúde, educação, férias, aposentadoria, assistência social, e compara com os dos Estados Unidos, e compara os gastos com defesa de cada um, realmente há um subsídio cruzado. Ou seja, os americanos têm uma vida mais dura do que os europeus e os americanos protegem os europeus. Então, isso tem um certo fundamento. A discussão vai longe aí. Protegem e se protegem, mas tem um ponto... Evitam que a guerra vá ao território deles. Né? Há um ponto agora crucial, Sandro, quando a gente considera o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia e o papel que se espera, prevê, antecipa da OTAN na situação atual, na qual, do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista tático, os russos estão em severas dificuldades ao longo de toda a linha de contato. Mas do ponto de vista estratégico, que peso terá a OTAN nessa situação, nesse conflito específico? William, essa cúpula em Ankara para a guerra da Ucrânia é decisiva, porque ela pode modelar o que a gente pode ver como realmente um cessar-fogo no final do ano. Então, a Ucrânia tem feito uma série de ofensivas na profundidade russa, ações até ousadas contra as defesas em Moscou, ações contra todo o complexo petroquímico russo e também contra a sua indústria de defesa. Então, há 3 dias atrás, eles atacaram uma fábrica de chips de guiagem de mísseis em Voronezh, atacaram com um material americano que acabou de chegar, um míssil americano feito a pedido da Ucrânia. Esse míssil já existia, mas ele foi modificado para que ele possa ser lançado de muito maior distância, e ele chegou. Então, quem pode garantir isso é a cúpula da OTAN com Donald Trump nela. Sem Donald Trump, a coisa fica muito mais difícil. Então, a gente já viu uma movimentação nesse sentido durante o G7 em Evian, na última semana, e agora há um grande interesse em trazer o Trump para o barco e dizer que os europeus continuarão pagando a conta dessas encomendas à Ucrânia, mas que há necessidade de um apoio americano mais efetivo, porque sim, há uma possibilidade de você pelo menos congelar o conflito em termos que não sejam tão pesados assim para os ucranianos. Então, essa cúpula é extremamente estratégica nesse sentido para qualquer esforço ali. E há uma percepção disso, inclusive, do lado russo, William. Há uma discussão disso nas últimas semanas de que se o memorando de entendimento com o Irã, feito pelos Estados Unidos com o Irã, pegar, ou seja, funcionar, é óbvio que a atenção do Trump vai se voltar para o conflito na Ucrânia. E aí a ideia também é de tentar pressionar ainda mais a Ucrânia
a obter concessões antes que essa tensão do Trump volte. Então há também uma percepção de que, nesse momento, há uma corrida contra o tempo dos dois lados. Então, os dois lados estão apostando nas suas forças. Os ucranianos na capacidade inovativa e na campanha de profundidade, e os russos no atrito e no desgaste, especialmente em cima das cidades ucranianas. Tem um minutinho ainda, Lorival. É raro a gente ouvir o chefe do governo alemão falar como a gente mostrou no fim da reportagem da Janaca. Muito raro, muito raro. Aparentemente, os europeus estão, de fato, movendo-se na direção de independência? De independência? Em relação ao OTAN. Sim, mas demora muito, né, William? Porque eles estão muito atrasados, realmente. Inteligência militar, eles não têm o conjunto de ativos necessários para substituir os Estados Unidos na inteligência militar, até para ajudar a Ucrânia. A parte defensiva antiaérea, né? Assim, os Estados Unidos tem os ATACMS, tem os THAAD, tem os Patriot, né? São mísseis muito avançados e outros, a parte ofensiva também, os Estados Unidos têm muita vantagem. Os Estados Unidos, em termos absolutos, em dólares, gasta mais com defesa do que toda a União Europeia e o Canadá e o Japão somados, né? Então é muito grande a distância e essa contundência que a Rússia tem na questão das armas nucleares, dos mísseis hipersônicos, né? Isso aí causa uma insegurança na Europa e uma dependência do guarda-chuva americano.